A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui com esta live do interior da nossa sucursal, aqui na cidade de São Bento, Maranhão. Mais uma noite de bênção, de vitória para a nossa vida, neste momento que estamos confinados em nossas residências, por ordem das autoridades, mas o trabalho do Senhor não parou, os cultos não pararam, a igreja não parou. Quem está momentaneamente fechado são os locais de culto, mas as portas da igreja continuam abertas. A palavra de Deus, ninguém pode deter a palavra de Deus está ao nosso alcance, até mesmo daqueles que passam correndo, como diz o profeta. E hoje, para darmos continuidade ao que iniciamos ontem sobre o princípio das dores, hoje nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Ontem nós falamos sobre os princípios das dores, que caracterizam, são sinais eminentes do arrebatamento da igreja, que está próximo. Eles marcam, eles sinalizam que o arrebatamento da igreja está muito próximo. E hoje, como sinais que nós falamos ontem, como sinais políticos, religiosos, morais e naturais. E hoje, dando sequência, iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. Sobre o arrebatamento da igreja, quero falar aos nossos queridos amados irmãos. Se você estiver se alegrando com a palavra, você aperta lá, glória a Deus e aleluia, o coraçãozinho, você aperta o coraçãozinho para a glória a Deus e aleluia. E que a palavra está impactando a sua vida, você bota lá o legal. Vamos fazer uma palavra de oração para nós lermos a palavra do Senhor Jesus. Já está conosco nossa irmã Laudelina, aqui da IPDA de São Bento, nossa irmã Cristiane Duarte, ali em Pinheiro, que já estão sintonizados conosco nesta live aqui no interior da IPDA, na cidade de São Bento, Maranhão. Vou fazer uma palavra de oração para que Deus continue nos abençoando de uma maneira maravilhosa. Grandioso Deus e eterno Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento santo, glorioso de oração, Pai, nós queremos, Jesus querido, pedir a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua glória em nossas vidas, que possamos ser grandiosamente abençoados por Deus nesta noite de sábado maravilhosa que o Senhor proporcionou para nós, em nome de Jesus. Irmão, pode pegar as vossas Bíblias, pegue aí a sua Bíblia, sei que está ao alcance da sua Bíblia. Você não pode participar deste culto sem estar com a sua Bíblia ao alcance da sua mão. Você pega aí uma folha de papel, um lápis, uma caneta, para que você faça as anotações, que as nossas mentes são limitadas, nós temos uma facilidade muito grande de esquecer. Então, para os irmãos que estão chegando agora, nós iremos ler em 1 de Coríntios, pega aí a sua Bíblia, em 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51. Capítulo 15, versículo 51 de 1 de Coríntios. Primeira, não é 1 Coríntios, é primeira. Por que primeira, irmão Wilson? Porque é uma carta, uma epístola. Então é um artigo feminino. 1 de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Você que está aí com a sua Bíblia, junto iremos ler. Eis que aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta zoará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este ser corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este ser mortal
se revista da imortalidade. E quando este ser corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este ser que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, os Hades, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos meus e amados meus, sede firmes, inabaláveis, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Glórias a Deus, aleluia. Então, como eu falei ontem, que nós falamos ontem sobre o princípio das dores, o capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, do versículo 1 ao versículo 13, aonde nós falamos sobre o princípio das dores. Quero recapitular aqui rápido: princípio das dores e os sinais que caracterizam que o arrebatamento da igreja está às portas, como sinais naturais, sinais políticos, religiosos, sinais morais no esfriamento da fé, do amor. E hoje, de uma forma simplificada, nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja, que esta é a esperança da igreja, a nossa esperança, que estamos aguardando a qualquer momento o arrebatamento da igreja. É o momento mais glorioso, mais sublime, ímpar em nossas vidas, é o arrebatamento da igreja. E como nós lemos neste momento, quero lembrar os irmãos que o glória a Deus você aperta aí no coraçãozinho, aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você aperta o coraçãozinho, que é um símbolo do glória a Deus. E a palavra estiver impactando a sua vida, você se alegrando com a palavra, você aperta no azulzinho aí, para glorificar o nome de Jesus. Não esqueça de glorificar o nome de Jesus, mesmo aonde você estiver no seu lar, você glorificar o nome de Jesus. E o símbolo que nós vamos usar, o hino que nós vamos usar aqui nesta noite, é o glória a Deus. Você aperta aí no coraçãozinho, que aqui eu vou estar ciente que você está glorificando o nome de Jesus. Então, como nós lemos aqui: eis que aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É a garantia que nós vemos, a garantia da transformação. Este momento da transformação do corpo corruptível em um corpo incorruptível, mortal, não mais sujeito às coisas desta vida, está mais sujeito ao tempo, que é onde Paulo fala no capítulo 15 sobre esse momento tão glorioso, que é o arrebatamento da igreja, que todos nós estamos aguardando por este momento. O arrebatamento da igreja é um momento glorioso para todos nós. Nós aguardamos esse momento glorioso. É por isso que nós estamos passando por este momento tão difícil, essa pandemia que assola a humanidade, atingindo todas as áreas da humanidade,
na área política, religiosa, educação, ciência, tecnologia, enfim, todas as áreas estão sendo atingidas por esta pandemia. Esta pandemia é essa criada pelo homem para que há um sistema político ali que rege tudo isso, em que os grandes donos, fabricantes de laboratórios, de medicamentos, estão ganhando muito dinheiro. Então, por tudo isso, há uma farsa política, há interesse político por trás de toda essa pandemia. Então, essa pandemia, ela foi criada pelo homem, ela não foi enviada por Deus. Ela foi criada pelo homem com o objetivo de ganhar dinheiro, fazer com que a população fique à mercê dos políticos, do sistema político, mendigando, como está agora, mendicando. Os homens, as autoridades políticas, elas querem trazer o povo, a massa manipulada, que sempre as pessoas estejam dependendo, sendo dependente e dependendo do governo, como agora milhões de famílias, não só no Brasil, mas no mundo, estão dependendo das ajudas do governo. É isso que os governantes querem, é a manipulação. Esse é um dos sinais que caracterizam a volta de Jesus, como eu citei ontem, que esse é um dos sinais, e terá outros e outros mais sinais que irão identificar e mostrar que o arrebatamento da igreja está às portas. Por isso eu digo nesta noite aos nossos amados e queridos irmãos que permaneçam firmes, perseverando, como nós lemos aqui, porque o nosso trabalho, o vosso trabalho, terá uma recompensa. E através desta pandemia que assola a humanidade, o nosso Deus, o nosso Senhor, está mostrando a muitas lideranças que quem está no comando da igreja dele é Ele. Ele está no comando da sua igreja, porque ultimamente os homens têm se apoderado da igreja, tornando a igreja a sua patroa, não só líderes, como cantores, que se autodenominam levita, sem mesmo nem conhecer o significado de levita, não sabe nem o que significa levita. Levita não tem nada a ver com louvor, com cantores, ministério de louvor. Levita tinha outro serviço, segundo a palavra de Deus, que nós encontramos lá em Levítico. Então, esse momento que estamos passando, esse momento não só de angústia, de desespero por parte de algumas pessoas, de ansiedade, de inquietação que assola a humanidade, o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento, pode ser agora, hoje. Este aqui pode ser o nosso último culto, a última pregação da palavra do Senhor. Então, por trás de tudo isso, há interesses políticos. Você vê aí nas redes sociais os políticos se degradando, cada um defendendo seus interesses, porque eles estão ganhando poder financeiro, poderes políticos, através da desgraça e da miséria das pessoas. Então, hoje, através disso, as pessoas estão dependendo, que é isso que eles querem, que é formando uma plataforma, um palanque para o surgimento do anticristo. Como eu já falei aqui mesmo na igreja, que ele se apresentará como Salvador após o arrebatamento da igreja. Mas no momento nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja. E principalmente nesses dois versículos, que nós vamos tirar algumas dúvidas, nesses dois versículos que nós lemos, que tem tido aí muitas interpretações equivocadas sobre o arrebatamento da igreja, sobre esses dois versículos, versículo 1 e versículo 2. Porque muitas vezes nós não colocamos ponto e as vírgulas no momento da leitura da palavra, e por esta omissão nós tiramos desses versículos doutrinas que esse versículo não está ensinando, e transmitimos a outras pessoas.
de maneira equivocada. Preste bem atenção no versículo de número 1, do capítulo 15 de 1 de Coríntios, para o nosso irmão, nossa irmã Marinalva, que está chegando agora. Nós lemos em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Então, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, abra sua Bíblia mais uma vez, e preste atenção no que diz o versículo 1 do capítulo 15 de 1 de Coríntios e o versículo 52. Como é? Versículo 51 e versículo 52 do capítulo 15 de 1 de Coríntios. Que há aqui, se nós não prestarmos atenção, a gente extrai daqui uma doutrina equivocada, que tem parado sobre a mente e o coração de muita gente. Preste bem atenção no versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. 2 pontos. Nem todos dormiremos, vírgula, mas todos seremos transformados, vírgula, em um momento, em um abrir e fechar de olhos. É aqui, que muitas pessoas creem e ensinam que o arrebatamento da igreja será num abrir e fechar de olhos. É uma doutrina equivocada, porque o versículo 52, ele não é um versículo isolado do 51, porque na última palavra do versículo 51, que é transformado, há uma vírgula, indicando que o versículo seguinte é a continuação do versículo anterior. Então ele está dizendo aqui que a transformação dos vivos será no abrir e fechar de olhos, e não o arrebatamento da igreja. Leia com bastante cuidado, mais uma vez. Eis aqui vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento. Então, o versículo 52 é a continuação, o complemento do versículo 51. Então, o versículo 52 não é um versículo isolado, porque há uma vírgula lá na última frase, no final da última frase, que é transformado, há uma vírgula indicando a continuação do versículo. Então ele diz: e todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta zoará ou tocará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, aquele que estivermos vivos no arrebatamento da igreja. Então não é o arrebatamento da igreja que é no abrir e fechar de olhos, é a transformação do nosso corpo corruptível em um corpo incorruptível. Porque muitas pessoas ensinam que é o arrebatamento da igreja, pois eu já vi muitos pregadores ensinando isso, que o arrebatamento da igreja não abrir e fechar de olhos. Mas examinando a palavra com cuidado, colocando vírgulas e ponto, nós vemos que é a transformação, que é no abrir e fechar de olhos, e não o arrebatamento da igreja. Porque nós temos muitos tipos de arrebatamento da igreja na antiga aliança, como a ascensão de Jesus, o arrebatamento de Elias. Eliseu olhou Elias subindo. Os discípulos olharam, contemplaram Jesus subindo de forma bem devagar e sendo absolvido, escondido pelas nuvens, e o discípulo estava olhando. E os anjos perguntaram a eles, indagaram a ele, por que vocês estão olhando esse Jesus subindo? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subindo, vocês vão ver ele descer novamente. Então, se fosse no abrir e fechar de olhos, não ia ter como eles contemplarem. Não teria como Eliseu contemplar o arrebatamento de Elias. Então, é no abrir e fechar de olhos, é a transformação dos vivos no momento do arrebatamento da igreja. Lembrando que Jesus, após ressuscitar, ainda passou 40 dias aqui. 40 dias. Então, como ficará nós?
Então são interpretações equivocadas que geram uma doutrina, e essa doutrina fica passando uma pessoa para outra, pensando que o arrebatamento da igreja, ensinando que o arrebatamento da igreja é no abrir e fechar de olhos. Não, irmão, é a transformação que nós lemos aqui, ó. Mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Agora os irmãos peguem a sua Bíblia e vamos para o livro de Êxodo, capítulo 10. Já encontrou o livro de Êxodo, capítulo 10? Aonde fala de duas trombetas de prata. Duas trombetas de prata. Lá em Êxodo, capítulo 10. Aonde Deus ordenou a Moisés que fizesse duas trombetas de prata. Quando a Bíblia diz ao som da última trombeta, em que muitas pessoas acreditam, até mesmo ensinam, que é as trombetas lá de Apocalipse. A seta é errado. Porque as trombetas lá de Apocalipse, naquele momento que elas forem tocadas, a igreja já foi arrebatada há 3 anos e meio atrás. Então não é essa trombeta. A última trombeta, a pessoa tem que entender a linguagem bíblica. A última é a segunda, lá de Êxodo 10. Em vez de aqui Paulo dizer a segunda, ele diz a última, que é só duas, então a segunda é a última. Então ele diz ao som da última trombeta, ou seja, a segunda trombeta, ela tocava para reunir o povo. Então quando o anjo tocar a trombeta, é um som que o salvo, a igreja do salvo, ouvirão esse toque de reunir, de partir, de marchar. É um toque de reunir. Então esse som da última trombeta. Então a transformação daqueles que se encontrarem vivos é no abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. E não o arrebatamento da igreja, como muitos ensinam e creem. Mas eu creio que nesta noite, para os nossos amados e queridos irmãos e irmãs, essa dúvida você leu agora com bastante cuidado. Glória a Deus. Quero também enviar a paz do Senhor para a nossa irmã Isabel Ribeiro Martins, a esposa do nosso irmão Pedro, lá no estado da Bahia, que está conosco neste momento. Enviar a paz do Senhor para a irmã e toda a sua família aí, para o pastor Pedro, para o pastor Pedro Mota e sua família lá no estado da Bahia. Então, como mais uma vez, eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quero que os irmãos, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui não falou, aqui Paulo não citou sobre arrebatamento. Ele diz transformação do corpo no abrir e fechar de olhos. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em 1 de Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 15 e versículo 17. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. 1 de Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Que diz: por isso vos dizemos, como palavra de nosso Senhor, que nós, o que ficarmos vivos até a vinda de nosso Senhor, de modo algum seremos trasladados sem que antes os que dormem ressuscitem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com voz e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens ao encontro de nosso Senhor nos ares, e desta maneira
estaremos para sempre com o Senhor. Aqui Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele repete lá onde nós lemos, para confirmar e firmar essa doutrina que a transformação é um abrir e fechar de olhos e não o arrebatamento da igreja. Porque seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Só que o mundo não contemplará isto, mesmo sendo paulatinamente, mas o mundo não conhecerá esse momento. O mundo estará envolvido naquilo que Jesus disse, como nos dias de Ló e de Noé, envolvido em casar, dar-se casamento, bebendo, fumando, se prostituindo. Eles não presenciarão esse momento, mas os salvos, eles ouvirão o som da segunda ou da última trombeta, que é o toque de reunir. Vai ser tocado o som, os crentes vão ouvir o salvo, vão ouvir o som da segunda ou da última trombeta, e ele vai entender que aquele som, é um som de convocação, e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens, como eu falei ontem. Não há 3 vindas de Jesus, só há 2. É como eu falei ontem para os irmãos. As pessoas, Jesus está voltando, mas antes da volta de Jesus, acontecerá o arrebatamento da igreja e a manifestação do anticristo. Então, quando muitas pessoas dizem, Jesus está voltando, irmão, esse sinal, Jesus está voltando, ele está se referindo ao anticristo. Esses sinais estão indicando o arrebatamento da igreja. E entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo em glória, se manifestará o anticristo, que vamos ler novamente, lá em 2 de Tessalonicenses, no capítulo 2. Versículo 3. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém vos engane de maneira nenhuma, porque não acontecerá assim. Mas certamente primeiro virá a apostasia, e será manifesto o homem do pecado, aquele que por natureza é filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que é objeto de culto, de maneira que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo mostrar-se como se fosse o próprio Deus. Então, antes da volta de Jesus em glória, com a igreja, Jesus voltará, a igreja será arrebatada pelo Espírito Santo. O Eliezer está preparando a igreja para levar a presença do Senhor nas nuvens, e nos encontraremos com ele nas nuvens, e adentraremos a cidade santa para a grande ceia do Senhor, que posteriormente nós estaremos falando sobre os 7 eventos que acontecerão após o arrebatamento da igreja, mas aqui eu quero citar esse primeiro evento após o arrebatamento da igreja, que é a ceia. Não é a ceia das bodas do Cordeiro, é a ceia que Jesus falou no capítulo 26, versículo 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu não beberei convosco até aquele grande dia, que é o dia do encontro com ele, com a sua esposa, a ceia. Depois terão mais 6 acontecimentos após o arrebatamento da igreja. Entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, terá 7 acontecimentos que acontecerão lá na glória, lá dentro da grande cidade, a Nova Jerusalém. Enquanto isso, aqui na terra será de grande tribulação. Então, como nós lemos, Paulo está dizendo, aqui se referindo, que antes da volta de Jesus em glória, quem virá é o anticristo.
Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Agora, aqueles que não estiverem preparados no momento do toque da última trombeta, esses sim, estarão aguardando a volta de Jesus com a igreja e seus santos anjos. Como no capítulo 21 de Apocalipse, o irmão vai aí no capítulo 21 de Apocalipse, se me falha a memória, é o capítulo 21, aonde foi mostrado a João, capítulo 21, abre a sua Bíblia aí no capítulo 21, capítulo 21, que diz assim, ó: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, disposta como uma esposa ataviada para o seu marido. Aí foi mostrado a João a cidade descendo. Essa cidade, ela continua descendo. Ele viu ela descendo. E quando ela chegar, glória a Deus, quando ela chegar ao seu lugar, como a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, quando ela chegar, ela estiver se aproximando das regiões celestes, a Bíblia diz no capítulo 12 de Apocalipse, que haverá uma batalha no céu, onde Satanás será expulso das regiões celestes, porque ali é o lugar da igreja, da Nova Jerusalém, aonde a Nova Jerusalém, como foi mostrado a João, ela estará nas regiões celestes, e ela pairá sobre a Jerusalém terrestre, e ela iluminará a Jerusalém terrestre. Então, como Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é aqui contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. E lá no capítulo 12 de Apocalipse, foi mostrado a João essa batalha. Essa batalha do capítulo 12 de Apocalipse, como muitas pessoas dizem, não foi lá no céu, que muita gente ensina e acreditam que do capítulo 12 de Apocalipse, já aconteceu essa batalha no céu quando Satanás foi expulso. Não, irmão, não houve batalha lá no céu. Não, lá no céu não é lugar de guerra. Essa batalha que foi mostrada a João, ela ainda irá acontecer, do capítulo 12, aonde Miguel e seus anjos vão batalhar contra Satanás e expulsar ele das regiões celestes. E a Bíblia diz que foi mostrado a João que ele foi lançado na terra, porque aquele lugar é o lugar da Nova Jerusalém, da morada da igreja. E nós vemos também, quando Daniel orou 21 dias, ele estava ali nas regiões celestes, impedindo que as orações de Daniel subissem até o trono do Senhor. Então, como nós lemos, voltamos lá para 1 de Coríntios capítulo 15. Então, essa transformação do nosso corpo é no abrir e fechar de olhos, e não o arrebatamento da igreja, como muitos ensinam. Então, é apenas a pessoa ler a Bíblia com cuidado, ler a Bíblia, estudar o seu contexto, porque a Bíblia ela se completa entre si. Versículo de número 3, que é incorruptibilidade e a imortalidade, porque é necessário que este ser corruptível se revista da incorruptibilidade, que este ser mortal se revista da imortalidade. Por quê? É porque no versículo de número 50 do capítulo 15, Paulo diz que nem a carne nem o sangue vão herdar. Então a corrupção, que é aqui figurada entre carne e sangue, não pode herdar o reino de Deus. Por isso que haverá essa transformação, para que a gente
tenha um corpo imortal, não mais sujeito ao tempo, para poder adentrarmos. Isto sim é um abrir e fechar de olhos. Não tem como se detectar essa transformação. Nesse momento, nós receberemos uma veste maravilhosa para adentrar a glória. Por isso que devemos lutar e perseverar até o fim desta tribulação, deste princípio da dor. Quando nós voltamos lá em Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia em São Mateus capítulo 24, por favor. Irmão aí, então, por favor, você não pode vir para um culto desse sem a Bíblia. Você não pode vir para um estudo da palavra de Deus sem a Bíblia. E quero lembrar aos irmãos que esta prévia que nós estamos dando aqui, nós vamos realizar aqui na sucursal de São Bento. Após findar este período dessa pandemia, será liberado pelas autoridades do culto, nós estaremos iniciando um seminário de escatologia aqui na sucursal de São Bento, todos os sábados a partir das 17 horas. Nós estaremos iniciando, após essa pandemia, depois for autorizado o retorno do normais dos cultos, nós estaremos aqui na sucursal de São Bento, todos os sábados às 17 horas, um seminário de escatologia, onde nós iremos falar sobre isso de forma profunda. Teremos um quadro para os irmãos entenderem melhor. Nós estaremos passando sobre escatologia, sobre o princípio das dores, arrebatamento da igreja, as 7 fases da igreja, sobre a tribulação, a grande tribulação, o período do anticristo, o período do falso profeta, o Armagedon e as bordas do cordeiro, as bordas do cordeiro, a volta de Cristo. Nós estaremos falando o milênio, nós estaremos falando sobre isso nesse seminário, e no final os irmãos estarão recebendo um certificado de conclusão. Nós estaremos falando sobre escatologia, que nós vemos aí e ouvimos muitas interpretações equivocadas, e nós precisamos estudar a palavra de Deus, estudar mesmo a palavra de Deus. Tem irmãos que não estudam a palavra de Deus. Irmão, deixe de estar pesquisando Bíblia na internet, que você pode comer espinho e engolir osso. Estude a sua Bíblia. Não estou aqui falando que você não pode fazer a sua pesquisa, mas a sua pesquisa é para complementar. Mas você tem que estudar a Bíblia, sentar para estudar a Bíblia com cuidado. E antes de você estudar a Bíblia, sentar para estudar a Bíblia, eu não estou falando aqui de ler Bíblia, eu estou falando de estudar a Bíblia. Ler Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra. Eu, particularmente, eu gosto de estudar a Bíblia. Eu pouco leio a Bíblia. 90% quando eu pego a Bíblia é para estudar. Pouco eu leio. Eu, quando sento na palavra de Deus, é para estudar. Fico até 1h da manhã estudando a Bíblia. Estudar é versículo por versículo, é procurar entender a interpretação do versículo. Não é simples ler como se fosse uma leitura devocional. Leitura é devocional. Agora, estudar a Bíblia é mastigar, é meditar na palavra de Deus de forma sistemática. E nós vemos muito equívoco, muitas interpretações equivocada sobre arrebatamento da igreja, grande tribulação, período do anticristo, transformação, milênio, e principalmente no livro de Apocalipse, porque tem irmãos que já estão dizendo por aí que o Apocalipse já se cumpriu todo. Irmão, você que disse que a Bíblia já se cumpriu, então você ficou. Houve o arrebatamento e a gente ficou. A igreja, Jesus não vai arrebatar a igreja só quando a Bíblia foi toda pregada, não, senhor. A igreja será arrebatada no caminhar. Continuará a Bíblia, pregação da palavra de Deus, salvação daqueles que nunca ouviram a palavra, terão a oportunidade, daqueles que nunca ouviram a pregação do Evangelho, terão a oportunidade na grande tribulação de ouvirem, mas não será pela dor, como a própria palavra diz. Então tem pessoas que dizem, mas já se cumpriu tudo, está faltando só o arrebatamento da igreja. Irmão, você está equivocado. Você está todo fora da Bíblia.
Há muitas coisas que ainda precisam se cumprir para que a igreja seja arrebatada, para que o anticristo seja manifestado. Se a Bíblia está dizendo, meu amado irmão, que enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não se manifestará. Agora, para você que prega que já se cumpriu tudo, só está faltando o arrebatamento da igreja, então me diga aí, aonde está o falso profeta? Aonde está o anticristo? Aonde está a proibição da pregação do evangelho, principalmente aqui no Brasil? Aonde estão as duas testemunhas? Aonde estão os 144 mil das primícias de Israel? Aonde estão? Aonde é que estão? Me diga. E o Armagedon, aonde é que já aconteceu? Então procura examinar a palavra de Deus com cuidado, para você não extrair, colocar na palavra aquilo que ela não diz. Então, capítulo 24, versículo de número que diz, só um momento aí, irmão, estou procurando aqui o capítulo 24, versículo de número, porque eu trouxe outra Bíblia aqui, irmão, estou com outra Bíblia, estou com a Bíblia aqui só do Novo Testamento, e eu tenho uma Bíblia toda marcada que eu estudo ela, então nessa Bíblia eu pouco uso esta Bíblia aqui, trouxe ela hoje porque ela tem a letra, ela é só o Novo, que a letra são letras grandes, e eu já estou com dificuldade de enxergar direitinho. Sem o óculos eu não enxergo quase, nem para me alimentar sem o óculos, não me alimento nem sem o óculos. Então eu quero ler aqui para os irmãos, Jesus, um versículo aqui, que é para nós dar validade, que a palavra de Deus é que dá validade a tudo. Versículo 14, para você ver, como eu falei ontem, que os princípios das dores vão do versículo 1 do capítulo 24 de São Mateus até o versículo 14. O princípio das dores que antecede e caracterizam que Jesus e sinalizam que o arrebatamento da igreja está às portas é do versículo 1 até o versículo 13, até o versículo 13, são o princípio das dores. Mas do versículo 14 em diante, a igreja já foi arrebatada. Preste bem atenção, que o versículo 14 diz, e será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro. Não, o versículo, perdão, irmão, não esse é o versículo, é o versículo 13, porque do versículo 14 em diante, a igreja já foi arrebatada. É só lermos com cuidado sobre o discurso de Jesus. Começou no versículo 1 do capítulo 24, surgiu esse discurso, a resposta à pergunta dos discípulos. O versículo 13 diz assim, olha o versículo 12, e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha o que diz, para finalizar o princípio das dores, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até o fim da pregação do evangelho, não é até o fim do mundo, como muitos pregam, é até o fim do princípio das dores. Aquele que perseverar fiel até o fim do princípio das dores, esse será arrebatado. Não é como muitos ensinam. Não, irmão, aquele que perseverar até o fim da pregação do evangelho, até o fim do mundo será salvo. Quer dizer que nós vamos esperar até o fim o que o mundo não tem fim, até o fim desse sistema para ser salvo? Não, irmão, é aquele que perseverar até o fim será salvo, mas é até o fim. Preste atenção no contexto dos versículos anteriores de que Jesus está falando. Ele está falando do princípio das dores. Então aquele que perseverar fiel até o fim do princípio das dores será salvo. Então nós devemos perseverar até o fim, fiéis a Deus, que no final do princípio destas dores, dos sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, por isso devemos estar atentos aos sinais, tanto dentro da igreja como lá fora,
sinais na política, na economia, na ciência, na tecnologia, na educação, na agricultura, todos esses sinais que estão acontecendo em todas essas áreas. Quando chegar o final desses sinais que antecedem o arrebatamento da igreja, e aquele que perseverar até o fim desses sinais serão salvos. Agora, do versículo 14 em diante, Jesus já se refere já após o arrebatamento da igreja. Basta nós estudarmos a palavra de Deus com cuidado. O segredo para ser salvos, irmão, é viver acima de qualquer escândalo e perseverar até o fim. Não somente até o fim do princípio das dores, mas também o fim não é o arrebatamento. O fim consuma-se na guerra do Armagedon. Mesmo depois do arrebatamento, muitos ainda alcançarão a salvação, segundo a Bíblia, mas se requererá deles a difícil perseverança passando pela espada. Ou seja, todas as pessoas de todas as nações que nunca ouviram a pregação do Evangelho terão a oportunidade na grande tribulação para ser salvo. Então não caia na cilada de alguns pregadores que dizem que se você não vai neste arrebatamento, você vai no outro. Irmão, há oportunidade de salvação, de arrependimento, de perdão após o arrebatamento da igreja na grande tribulação. São para as pessoas das nações que hoje é proibido a pregação do Evangelho. São para essas pessoas que nunca ouviram a pregação do Evangelho, terão a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho através dos anjos e dos 144 mil das primícias que estarão pregando o Evangelho. Agora nós, igreja, desviado, irmãos, nossos primos católicos, que ouvem diariamente a pregação do Evangelho, se você não se arrepender, não terá mais oportunidade, porque Deus não te tem mais como inocente. Você já ouviu o Evangelho. É melhor não ouvir do que ouvir e não crer. Foi isso que Jesus disse, que é melhor não ouvir. Por quê? Melhor não ouvir. É porque após o arrebatamento da igreja, para quem nunca ouviu, terá uma oportunidade pelas dores na grande tribulação. Será muito difícil naquela época perseverar, porque a perseverança naquela época será pela a espada, pelo anticristo e seus aliados, a perseguição mortal. Então a oportunidade é agora, que não tem ninguém com uma espada, ou você num paredão, ou com o pescoço na guilhotina, ou numa forca, para aceitar a Jesus. A oportunidade é agora. Então aquele que perseverar, não somente até o fim do princípio das dores, mas essa promessa se estende também para os irmãos da grande tribulação, que perseverares até o fim da tribulação, também serão salvos. O Evangelho será pregado até o fim. Evangelho eterno é o mesmo Evangelho que pregamos. Como tem muitas pessoas que dizem que tem dois Evangelhos. Jesus disse que só tem um Evangelho. Só existe, não tem dois Evangelhos, só tem um Evangelho. Mas tem teólogos e ensinadores, escritores que tem dois Evangelhos. Diz que nós pregamos o Evangelho da graça e depois do arrebatamento da igreja pregamos o Evangelho do reino. Só há um Evangelho. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do reino e o Evangelho da graça. Sempre existiu graça. Abraão foi chamado pela graça de Deus. Ló com sua filha foi tirado de Sodoma e Gomorra pela graça de Deus. Ou seja, algo que nós não merecemos, que Deus nos dá. O Evangelho eterno é o mesmo Evangelho que pregamos. Não há outro Evangelho, senão este pelo qual todos podem ser salvos. Esse Evangelho ainda será o mesmo na grande tribulação. Ele será pregado pelos anjos. A igreja não estará na terra durante esse tempo. Por um momento, uma porta muito grande se abrirá, e muitos que jamais ouviram o Evangelho serão salvos. Então não caia nessa falácia de que você que é desviado,
Após o arrebatamento da igreja, se você não subir, se você não se reconciliar, você não vai. A oportunidade é para aqueles que nunca ouviram o Evangelho. É a oportunidade. Então, o arrebatamento da igreja, estamos chegando ao final. O arrebatamento da igreja, a transformação do nosso corpo, é no abrir e fechar de olhos, e não o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, muitos servos de Deus ressuscitaram e foram recebidos na sua casa. Isto é um tipo do arrebatamento da igreja. Isto é um tipo da ressurreição no momento que tocar a última trombeta. É porque as pessoas não lêem Bíblia, até mesmo os irmãos que são pastores que não lêem, não procuram estudar a Bíblia, vão procurar pregação já montada, pão requentado na internet. Quando Jesus deu o brado na cruz do Calvário, quando ele disse está tudo consumado, os sepulcros se abriram, e esses mortos, eles ressuscitaram, e foram recebidos nos seus lares. Quando Jesus ressuscitou, também muitas pessoas ressuscitaram e foram vistas na cidade. É um tipo do arrebatamento da igreja. Mas, irmão Wilson, então quando tocar a última trombeta, os crentes vão ressuscitar e passar algum minuto ou horas aqui na terra, todo mundo vai ver? Não, o mundo não vai ver. Porque essas pessoas que ressuscitaram quando Jesus deu o brado na cruz, o mundo não os contemplou. O mundo não contemplou Jesus. Quem presenciou, contemplou ele, foram os seus discípulos, a sua igreja. Então, esse é o tipo do arrebatamento. Nós, a igreja, vamos ver, segundo a palavra, os nossos irmãos que partiram antes de nós vamos vê-los antes de sermos arrebatados, eles com seus corpos transformados, e aí junto, porque a Bíblia que diz juntos, os mortos não subirão primeiro, e nem os vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Está dizendo primeiro, irmão, os mortos ressuscitarão primeiro, com seus corpos transformados, e nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. É a transformação que é no abrir e fechar de olhos, e não o arrebatamento da igreja. Então isso que para nós encerrarmos, é aquele que perseverar até o fim diante dessas tribulações que estamos passando, não será a primeira e nem a última. Nós teremos outras quarentenas, a igreja será aprovada, porque é o princípio das dores. E Deus também está mostrando a muitos líderes que agora não podem realizar cultos dentro das igrejas. É Jesus que está mostrando a eles que eles não são donos da igreja. Jesus tirou da mão de alguns líderes o domínio da igreja. Agora eles estão sem domínio, muitos até passando nessa cidade, porque tem a igreja como patroa. A igreja não é só patroa. A igreja tem dono. O dono dessa igreja é o Senhor. Hoje os pastores não podem, estão sem domínio da igreja. Agora quem está realizando os cultos é o próprio Deus. Porque nós voltamos, nesses dias aqui, nós voltamos ao princípio da igreja lá de Atos, em que a igreja, ela eram igreja nilares, dentro da casa, os irmãos se reuniam nas casas. Nós voltamos aos princípios nesse dia, nós voltamos aos princípios que está em Atos, onde os irmãos se reuniam nas suas casas para realizar os cultos, porque agora as pessoas dizem, é a igreja do irmão fulano, é a igreja, irmão, você não tem igreja nenhuma, irmão, a igreja de Jesus, os irmãos têm que dizer, a igreja do irmão João, a igreja do irmão Pedro, a igreja do irmão Francisco, que ninguém tem igreja. Se a igreja é sua, então Deus não tem ver nessa igreja. Essa igreja é sua, você pode fazer o que quiser. Por isso Jesus tirou durante, vai fazer 60 dias, está quase com 60 dias, que Jesus tirou a direção da mão dos pastores. Agora nós estamos cultuando a Deus nos nossos lares, como era antes, cada família se reunindo e glorificando a Deus dentro dos seus lares.
para mostrar a nós, dirigentes, que Deus é o dono da igreja e que Ele tem a igreja sob controle. E para mostrar que o dono da igreja é Ele, foi comprada com o seu sangue, Ele casou com a igreja não é noiva de Jesus, a igreja é esposa, a igreja é a esposa do Senhor. Ele casou com a sua igreja na cruz, quando Ele disse está tudo consumado, Ele casou. É apenas um equívoco de tradução na nossa igreja de João Ferreira de Almeida, que diz noiva, mas não é noiva, é esposa, porque é uma figura do casamento judeu, que domingo, eu vou mostrar aqui na live que nós vamos fazer às 8 da noite, que amanhã não terá, porque eu vou visitar umas pessoas aí, eu não vou poder, vou sair amanhã a trabalho da obra, eu não vou poder, e, claro, visitar, mas seguindo as orientações do Ministério da Saúde, com máscara, com gel, a distância das pessoas, no lar, tudo direitinho. Mas domingo nós estaremos aqui às 8 da noite. Amanhã, às 8 da noite, nós estaremos às 8 da noite aqui. E nós estaremos falando sobre a esposa do Cordeiro. Vou mostrar na Bíblia que não é noiva, é esposa, porque Jesus usou a figura do casamento judeu. Amanhã eu vou estar mostrando às 8 da noite, convido a você a estar conosco. Amanhã às 8 da noite, em mais um culto, aqui direto da sede sucursal da IPDA, aqui na cidade de São Bento, no Maranhão. Então, irmão, persevere até o fim desse princípio da dores e você será salvo. Não abandone a doutrina do Senhor, não abandone a doutrina, permaneça naquilo que você foi ensinado desde o princípio, quando você se converteu na igreja Deus e Amor, ou aí na sua igreja, aonde ensinava uma doutrina santa. Permaneça nessa, não siga esse movimento novo aí, aonde as igrejas, Jesus é tão bom que Ele tirou, estava meditando hoje, é esse oba-oba que tinha da igreja, que não se fala mais em arrebatamento da igreja nos cultos, não se fala mais de vinda de Jesus, não se fala mais de santidade, é só campanha de prosperidade, é campanha de cura divina, é um sancionalismo muito grande. Se o irmão vai carimbar um folheto, ele coloca nas redes sociais. Se ele pega 2 quilos de arroz e 1 de feijão para dar para o irmão, ele filma, coloca nas redes sociais. Irmão, vai te converter, irmão. A Bíblia diz que você que dá com a mão direita, que a esquerda não saiba. Você está promovendo, por isso que Jesus permitiu que as autoridades fechassem os locais de culto. É muita glorificação do homem, da criatura. Você vê, eu não gosto desse negócio, irmão. Eu vi um irmão que foi no evangelismo mundial, ele para carimbar os folhetos, ele filmou, tirou foto, botou nas redes sociais. Ora, irmão, aqui quem tem que aparecer aqui é o Senhor. Então as igrejas, os irmãos já não pregavam mais, alguns, claro, sobre arrebatamento de igreja, fazer discipulado na igreja, campanha de manhã, meio-dia de tarde, campanha de manhã, meio-dia de tarde. Viu? As igrejas aí com namorisco dentro das igrejas. Agora eu quero ver fazer namorisco dentro da igreja, se o local de culto está fechado. Vê como Jesus é bom. Jesus é bom, irmão. Jesus é poderoso, está no controle da igreja. Cabelos alisados dentro da igreja, irmão, no grupo de senhora cantando de cabelo cortado, na chapinha, pintado. Hoje é muito difícil ver uma velha de cabelo branco na igreja, ver uma pessoa de cabelo duro na igreja. Sobrancelha tirada, toda depilada. E ainda vem dizer aqui que ainda tem uns que ainda diz ainda, irmão. Claro, não tem o Espírito Santo. Não, isso aí era costume da igreja de Deus. Que costume? Quer dizer, o que Deus passou para nosso saudoso Davi Miranda era costume, que está no regulamento da igreja. Tenha cuidado, irmão. A Bíblia diz: não remova os marcos que você encontrou. Não remova aquilo que você já achou. Não coloque outro fundamento sobre este. É costume, mas é costumes bíblicos, santo. A igreja também tem seus costumes de padronizar para preparar os seus membros para morar no céu. Você que prega dizendo que é costume de igreja, se prepare, que o juízo final está chegando. E eu te garanto pela palavra que arrebatado você não vai, não.
É só aquele que perseverar até o fim. Você que dirige igreja, deixa de estar pregando cura divina e só prosperidade dentro da igreja. Ensine o povo, faça discipulado, faça seminário, ensine o povo a servir a Deus. Não ensine o povo a mendigar. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, é acrescentada a prosperidade, é acrescentada a cura do corpo, é acrescentado tudo na nossa vida. Mas hoje, estão buscando primeiro as coisas de cima, acostumando o povo, que as igrejas hoje, de culto de doutrina, não tem mais ninguém, são os pastores que acostumam. Eu conheço igrejas que nem ciclo de oração tem. É a campanha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando fala no ciclo de oração, não vai ninguém. Culto de doutrina não vai ninguém. Discipular não vai ninguém. Muitas igrejas que nem escola bíblica não tem, que nem propriamente o dirigente quer escola bíblica na igreja, porque ele está preocupado com a presença do povo. Ele não está trabalhando para encher o céu, para encher a cidade de Deus de sal. 50% dos cultos nas igrejas tem que ser de ensinamento da palavra de Deus. Orar sem ensinamento torna o crente um extremista, um santarrão. Tem que ensinar a palavra de Deus e orar. Igreja que o pastor não faz discipulado, não ensina, é uma igreja vulnerável aos ataques de Satanás. É vulnerável aos ataques do mundanismo, das falsas doutrinas. Mas igreja em que o pastor se preocupa com o discipulado, ensinar, não é culto de doutrina para desculhambar as pessoas. É culto de doutrina, é ensinamento. É o pastor ensinar a palavra sistematicamente por tema, ensinar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse por ano para a igreja. Ensinar os irmãos a ler a Bíblia, a examinar a Bíblia. Essa igreja é uma igreja poderosa, em que as portas dos infernos não prevalecem contra essa igreja. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse que perseverar nesses ensinamentos. Jesus foi um homem de ensinar o povo. Jesus foi o maior pedagogo que a história já presenciou. Jesus foi o maior mestre, é o mestre dos mestres. E se nós, obreiros e dirigentes, seguirmos o modelo de liderança de Jesus, se preocupar em ensinar o povo, nós teremos uma igreja forte, porque o ensinamento da igreja é o muro que impede Sanbalaque de Tobia fazer a sua morada dentro. Então, meu irmão, minha irmã, persevere até o fim e você será salvo. Esse momento do princípio da dor, ele findará com o arrebatamento da igreja, aonde nós ouviremos o som da última trombeta, e quando a última trombeta soará, nós vamos nos reunir com o nosso Senhor na cidade santa, e nos encontraremos com Ele nos ares, nas nuvens, e adentraremos com Ele na cidade santa, e ali cearemos com Ele aquela ceia que Ele prometeu. Que Deus abençoe a todos os nossos amados ouvintes que estiveram conosco até agora, e convide mais pessoas para estar conosco amanhã às 8 horas da noite, ou seja, às 20 horas amanhã estaremos novamente de volta aqui, falando, dando continuidade neste tema sobre o arrebatamento da igreja. E que após o final desta pandemia, nós estaremos abrindo aqui, iniciando aqui todos os sábados às 17 horas, o seminário teológico sobre escatologia, sobre o arrebatamento da igreja. Iremos falar sobre o princípio da dor de maneira mais profunda, arrebatamento, Armagedon, grande tribulação, surgimento do anticristo, o milênio, o estado eterno, enfim. Nós estaremos fazendo todos os sábados, quando for autorizado voltar aos cultos normais, todos os sábados às 17 horas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.